Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos nessa reunião virtual da prosperidade, onde toda terça tem sempre uma atividade nova que você pode assistir aonde você quiser, o dia que você quiser, a hora que for mais fácil para você. Hoje tem um tema bem bacana para falar com vocês, que é: revele seu talento em seu empreendimento e prospere à vontade. Revele o seu talento no seu empreendimento e prospere à vontade. E o que é o bacana? O seu talento é uma matéria-prima que você já nasceu com ele. Desde quando você nasceu, você já nasceu com um talento. E aí nós temos que manifestar esse talento para prosperarmos no nosso empreendimento, na nossa vida, para prosperarmos na nossa vida em todos os sentidos. Eu vou usar aqui esse livro, A Verdade, volume 2. Ele fala sobre ensinamento básico. Esse livro você pode adquirir na livraria virtual da Seichonoye. Você entra lá no site, escolhe lá não só A Verdade, volume 2, mas como a coleção inteira, e você recebe no conforto da sua casa. Vou usar outros livros como apoio também, e aí vou apresentando para vocês, tá? Bom, já que a gente vai falar sobre revele seu talento no seu empreendimento e prospere à vontade, o que é talento? Qual que é o significado de talento, né? Então, o talento que está na sua tela, o que seria o talento, né? O talento, ele tem vários significados, que eu fiquei surpreso, inclusive, na hora que eu fui pesquisar. Eu sempre gosto de pesquisar a etimologia das palavras, a origem das palavras, para poder estudar mais a fundo. E eu descobri que talento era, antigamente, uma unidade de medida de peso, né? Uma unidade de medida de massa, e também ela já foi uma moeda. Isso bem antigamente, né? E com o passar do tempo, ela foi mudando de significado. Hoje, talento tem um significado que está na sua tela, que é talento. Palavra de origem latina, é a inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade.
O talento facilita o sucesso nesta atividade. Ora, já que a pessoa tem uma inclinação natural, tem uma facilidade natural de exercer uma atividade bem, né, desde quando ela nasceu, naturalmente ela vai ter sucesso, vai ter êxito se ela focar nesse talento dela. E aí, como eu falei, mas no começo o talento tinha outro significado. Ela era uma unidade de peso, né? Medir um peso, especialmente dos metais preciosos, não, dos metais nobres, como ouro e como prata. E aí, isso me fez lembrar, inclusive, estudando, procurando, né, algumas coisas do significado da palavra talento, apareceu para mim a parábola do talento. E aí lá conta mais ou menos assim, que um senhor, ele era um grande empresário na época, ele chamou 3 funcionários e o que ele fez? Olha, vou fazer uma viagem, vou ficar um tempo fora, vou ficar um tempo ausente. E aí eu gostaria de designar uma tarefa para vocês. Funcionário 1, eu vou deixar 5 talentos na sua mão. E aí, na hora que eu voltar, você me devolva esses talentos, cuide dele. E aí, funcionário 2, vou te dar 2 talentos para que você cuide bem deles. E funcionário 3, eu vou te dar 1 talento para que você tome conta bem dele. Quando eu voltar, eu faço uma reunião com vocês. Passou-se um tempo, esse senhor voltou e chamou os 3 novamente. E aí o funcionário 1 falou assim: senhor, eu investi o talento e eu consegui dobrar o talento que o senhor me deu, que era 5, transformou em 10. E aí esse senhor ficou muito orgulhoso e ninguém esperava. Ele olhou para esse funcionário e falou assim: parabéns, você dobrou o talento, você pode ficar com os 10 talentos para você. E aí ele ficou mega feliz, né? E aí o segundo funcionário respondeu: o senhor me deu 2, eu consegui também dobrá-lo. Hoje tenho 4 talentos. E aí esse senhor falou a mesma coisa: parabéns, pode ficar com esses 4 talentos para você. E aí chegou no funcionário número 3, e aí perguntou: e aí, o que você fez? Eu deixei 1 talento com você. E aí esse funcionário, ele não era muito fã, não apoiava, não era muito admirador desse patrão. E aí quando o patrão foi viajar, ele falou: se quer saber, eu vou deixar encaixotado esse talento aqui. Eu vou enterrar esse talento, quando ele vier, eu devolvo. Funcionário 1 dobrou, funcionário 2 dobrou, e o funcionário 3 apenas guardou, encaixotou esse talento. E aí, esse chefe, esse senhor, ficou #chateado com essa situação, e aí falou: já que você não fez uso do talento, não cuidou como era para ter cuidado do talento, além de você ficar sem nada, eu vou pegar o seu talento que estava com você, que era 1, e vou dar para quem cuidou melhor, que tinha 5, e transformou em 10. E aí, muita gente, né, como eu falei, como essa é uma história muito antiga, está até na Bíblia, tem interpretação que esse talento, como era uma medida de peso, inclusive de metais nobres, como ouro e prata, pode ser que esse talento fosse realmente uma riqueza financeira, né? Mas alguns também fazem a interpretação dessa parábola que esse talento era o talento latente de cada um, que tanto a riqueza financeira, tanto a riqueza material, como o talento inato de cada pessoa, de nada adianta ficar guardado, eles não terão nenhum valor. A riqueza financeira e material, ela só tem valor quando ela é circulada. Da mesma forma, o talento, que todo mundo nasceu. Por mais que você seja uma pessoa talentosa,
Se ficar guardado com você, você não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, consequentemente, você não vai fazer nenhuma diferença na vida das pessoas e, consequentemente, não fará diferença na vida da humanidade. Então, o talento que está dentro de você, ele é não só para ser usado para benefício próprio, mas para que ele possa ser usado para o bem da humanidade. De nada servirá se ele ficar guardado. Ele só vai se potencializar, ele vai engrandecer conforme você usa. Então, você que está assistindo agora, saiba, desde quando você nasceu, você tem um talento inato. Faça valer a pena esse talento. Fazer valer a pena esse talento é fazer valer a pena a vida de Deus que está alojada no seu interior. Vou falar mais sobre isso na sequência. E então, voltando lá na tela, ele fala assim, talento, que é uma palavra de origem latina, é a inclinação natural de uma pessoa a realizar determinada atividade. Ou seja, o talento facilita o sucesso nessa atividade. O mestre Masaharu Taniguchi, ele falou praticamente igual, né? Está no livro A Verdade, volume 2, e está escrito assim na página 312. Todo ser humano possui um talento a ele atribuído que, para exteriorizar, não é obrigatório que seja descoberto conscientemente. Ou seja, como estava na definição anterior, é uma habilidade natural que a pessoa vai exercendo conforme vai vivenciando a sua vida. O mestre escreveu a mesma coisa. Ele fala assim, esse talento atribuído a você, ele não precisa ser descoberto conscientemente. Naturalmente, sem você perceber inconscientemente, você foi, ao longo da vida, demonstrando mais aptidão para uma determinada área, para um determinado assunto. E nisso, você acabou descobrindo que era o seu talento. O mestre Masaharu Taniguchi, ele fala assim, tá, mas eu ainda não descobri, não sei. E aí, me desespero, arranco os cabelos? Ele fala algo bem bacana, ele começa a falar na página 311. Ele fala assim, como revelar seu talento? Muitos jovens, muitas pessoas, desconhecem a verdadeira razão pela qual os grandes gênios ou heróis, que parecem constituir monumentais marcos na história da humanidade, conseguiram tão grande êxito. E pensam, começam a se comparar, né? Já que fulano, beltrano conseguiu fazer um grande marco na história, e eu aqui? E pensam que, se puderem descobrir logo qual é o talento que Deus lhe concedeu, eles poderão estudar com afinco os conhecimentos de uma área e se tornarem também gênios como aqueles que passaram já. Porém, olha só, não adianta ficarem aflitos, procurando descobrir logo o seu talento. E aí ele faz uma analogia aqui. Da mesma forma que o cedro simplesmente desenvolveu a sua natureza de cedro em toda a sua plenitude, e o pinheiro simplesmente desenvolveu plenamente a sua natureza de pinheiro para se tornarem majestosas árvores, também os jovens, ou também as pessoas, devem simplesmente desenvolver, dia após dia, a sua própria natureza, para se tornarem, mais tarde, grandes personalidades, dotadas de características peculiares. Ou seja, ele fala, não fica desesperado, não fica aflito para saber qual que é o seu talento. Ele fala assim, viva dia após dia o seu dia, faça muito bem as tarefas, as questões que estão na sua frente neste momento, que naturalmente você vai revelando o seu talento. A gente vai falar mais sobre isso. Ele continua assim, na página 312, tá? Muitos jovens, na incerteza de qual é realmente o seu talento, ficam hesitantes e, consequentemente, não conseguem se dedicar a nada, porque fica hesitante.
não conseguem se dedicar a nada com seriedade, desperdiçam o tempo, desgastam energia, acabam chegando à velhice e partindo deste mundo sem deixar grandes feitos. Por quê? Porque fica aflito em querer descobrir seu talento, por achar que não tem e por não conhecer conscientemente o seu talento, ela acaba fazendo as coisas de qualquer jeito, acaba desperdiçando energia e não acaba canalizando essa energia para o seu talento inato. Por isso que ele terminou essa frase com o texto que a gente leu anteriormente. Todo ser humano possui um talento a ele atribuído, que para se exteriorizar não é obrigatório que seja descoberto conscientemente. É algo tão natural, é algo tão seu, que inconscientemente ele vai manifestando. Aí ele termina o texto assim na página 313. O importante é isso, simplesmente desenvolver a vida tal qual lhe foi concedida, sem parar. Em outras palavras, flua, deixa a vida fluir naturalmente no seu dia a dia. Pratique uma das normas fundamentais dos praticantes da Seitinoye. Conserve sempre o sentimento natural. Esse sentimento natural é o sentimento natural que eu sou vida de Deus. É o sentimento natural que eu e Deus somos uma só vida. É o sentimento natural que sim, eu sou filho de Deus. Portanto, por ser filho de Deus, eu nasci para dar certo. Eu nasci para ser feliz. E reforço para você, ninguém nasceu com defeito, tá? Todo mundo nasceu como imagem e semelhança de Deus, nasceu para dar certo. Beleza. Aprendemos aí o que é o talento. Teve até algumas curiosidades, né, do que é o talento, mas hoje a definição do talento que é algo que você faz com naturalidade, e esse algo que você faz com naturalidade é uma aptidão sua que pode te levar ao sucesso. E o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala, fique tranquilo que naturalmente esse talento vai manifestar na sua vida. E aí, pergunto para você, está na outra tela, Deus é a fonte do seu talento. Eu ia perguntar, qual é a fonte do talento? Já está a resposta aí. Deus é a fonte do seu talento. O talento, ele não vem da sua inteligência intelectual, não vem da sua habilidade física, ele vem da sua origem. E a sua origem é divina, a sua origem é magnânima, que a sua origem é Deus. Você, está escrito na Bíblia, no Gênesis, lá, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E nessa imagem e semelhança, tudo que Deus é, você é também. Então, olha só as características do Filho de Deus. Você possui sabedoria infinita. Você, por ser Filho de Deus, possui dentro de você o amor infinito, a vida infinita, a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita. Tudo isso são atributos de Deus. E você, por ser imagem e semelhança, também possui todos esses atributos. E quando você coloca esse atributo em prática na sua vida, você se torna muito próspero. E falando desses atributos, me fez lembrar também de uma outra historinha. Essa outra historinha está aqui no livro A Verdade da Vida, volume 8. E ele, já quase no finalmente do livro, quase no final dele, lá na página 160, ele fala sobre buscar a sabedoria de Deus através da oração. E aí ele conta essa historinha do seguinte, que uma pessoa pedindo para Deus 1 milhão. 1 milhão de cruzeiros está aqui, né? Vamos atualizar isso aí? 1 milhão de reais? Vamos valorizar isso aqui? Faz de conta que a gente orou e pediu 1 milhão de euros. E aí, se a gente orar pedindo para Deus 1 milhão de euros, tem a pergunta aqui, como é que Deus responderá? E aí, então, desenrolar dessa história.
Primeiramente, Deus, que é o Criador do universo, convocará os inúmeros deuses e anjos que são seus auxiliares e realizará uma assembleia, assim como consta na oração shintoísta. Os inúmeros deuses, Deus os convocou a todos, discutiu e rediscutiu, e Deus dirá à assembleia, vai falar na assembleia lá, neste momento, fulano de tal, residente em tal cidade, você e da sua cidade, talvez você já até tenha feito esse pedido, né? Residente em tal cidade, em tal estado, de tal país, está pedindo que eu lhe dê 1 milhão de euros. Mas será que devo lhe dar esse dinheiro? Deus perguntou lá para todo mundo que ele convocou, os anjos, os deuses e tudo mais. Eu no passado, aí Deus mesmo respondendo, né? Eu no passado prometi aos homens, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Ele agora está batendo à minha porta. Ele está agora me pedindo. Preciso lhe dar, caso contrário, eu faltarei a essa promessa. Deus ficou angustiado lá, caramba, eu falei, pedir e vor-se-á dado. E agora eu tenho que dar. Foi pedido. Como é que eu faço agora, né? Não posso faltar com essa promessa. Todos os deuses e anjos procuraram por todos os cantos do reino de Deus, no reino da imagem verdadeira. E se acharem, né? Ele falou, procurem aí no reino de Deus, no reino da imagem verdadeira, e se acharem cédulas de 1 milhão de euros, deem a ele, a pessoa que pediu. E aí todos os deuses e anjos, recebendo a ordem do grande Deus, voam percorrendo todo o seu reino, o reino da imagem verdadeira. E após investigar até os cantos dos celeiros, apresentam-se diante do grande Deus e lhe comunicam. Aí chegaram, né? Procuraram. Falou, Deus, seguinte, vamos bater um papo aqui que tá difícil essa missão. Nós todos investigamos todos o reino da imagem verdadeira, mas não conseguimos achar sequer uma cédula de 100 euros. Não achou nem 1 milhão, muito menos de 100 euros. E nem ao menos a de 1 euro. Aqui está cruzeiro, tá? Estou modernizando a história aqui para vocês. Na realidade, no reino de Deus, olha só o que eles procuraram, acharam, né? Procuraram cédulas e acharam o seguinte: na verdade, na realidade, no reino de Deus, há amor, há vida e sabedoria. Mas o que se chama cédula ou nota nunca foi nele impressa, portanto, é óbvio que não seja encontrada aqui no reino do céu. Ou seja, ele fala o seguinte, somente quando sintonizamos com as coisas que existem no mundo de Deus, é que passam a se concretizar as coisas existentes no mundo de Deus, do mundo de Deus. A cédula não existe no mundo de Deus, mas o amor, a sabedoria e a vida existem. Portanto, se os pedirmos sintonizando com eles, estes com certeza concretizar-se-ão e surgirão neste mundo. Desse modo, se você busca riqueza, basta orar fervorosamente conforme abaixo. E daqui a pouco a gente vai fazer essa oração aqui, bem bacana. Mas, para sintonizar com as riquezas do mundo de Deus e fazer com que essas riquezas manifestem aqui, lá não tem pepita de ouro, lá não tem uma pedra de diamante, lá não tem cédula de dinheiro algum. Mas lá tem o seguinte que está na tela de você, na sua tela, né? Tem sabedoria infinita, tem amor infinito, tem a vida infinita, tem a provisão infinita, a alegria infinita e a harmonia infinita. Quando você consegue manifestar esses atributos de Deus aqui na sua vida, através do seu talento, esse amor se transforma em prosperidade. Essa sabedoria que você manifesta através do seu talento se transforma em prosperidade. Essa alegria, essa provisão que você manifesta através do seu talento transforma-se em prosperidade. Deus não te deu
nada material. Ele te deu a matéria-prima para que você possa lapidar a sua vida. E entre essa matéria-prima, ele te deu o talento. Por isso que está escrito aí na tela de vocês. Deus está dentro de você, porque você é um meio de autoexpressão de Deus. Ele está se expressando através de algum talento ou alguma capacidade que você possui. Fantástico isso, né? Deus, está se expressando através de algum talento ou alguma capacidade que você possui. Já troquei de livro, estava na verdade volume 2, agora estou com Você é Dono de Potencialidade Infinita. Isso aqui é um compilado de vários trechos, de vários livros do mestre Masaharu Taniguchi que focam nesse tema, afirmando que você tem capacidade infinita. E aí eu peguei esse pedaço aqui que fala: Deus está expressando através de algum talento ou alguma capacidade que você possui. Deus, quando fez o mundo, viu que tudo estava muito bom, fez o homem. Falou, está tudo maravilhoso agora. Só que o mundo não parou de ser construído naquele momento. O mundo, ele é construído até hoje. Mas esse construir até hoje, ele não aparece do nada. Deus, ele vai lá e fala, faça-se tal coisa e tal coisa existe. Por exemplo, ele poderia falar assim, faça-se um automóvel e pum. E de repente, a humanidade que não tinha automóvel, apareceu um automóvel para facilitar a vida da humanidade. Não. O talento de uma pessoa que tinha facilidade de construir uma máquina chamada automóvel, manifestou através da sabedoria de Deus, essa pessoa foi a saída dessa sabedoria de Deus e, de repente, o automóvel apareceu. Mas foi através do talento de uma pessoa. Já pensou se Deus falasse assim, beleza, eu fiz o automóvel, facilitou muito a vida das pessoas para elas se locomoverem, mas eu posso facilitar mais ainda? Vou fazer um avião. Já pensou se do nada assim você está andando no meio da rua, aparece um avião? Não existia avião antes. E aí do nada apareceu um avião. Caramba, o que é isso? Eu já vi pássaro, mas avião, né? Acho que não ia ter nem o termo avião, né? Ia ter que inventar o termo na hora ali. Mas, como é que surgiu o avião? Para facilitar a vida do homem, da humanidade, através da sabedoria de Deus, alguém com o seu talento, não com o seu intelecto físico, no seu intelecto mental, mas com a sabedoria de Deus, até porque pelo seu próprio intelecto, às vezes você poderia pensar quem ia inventar antes do avião existir. Caramba, pelas leis da física, é impossível construir algo que pese maior que o ar e que se sustente durante muito tempo. É impossível. Mas, pela sabedoria de Deus, é possível. E aí, alguém muito talentoso serviu de canal de Deus e fez com que o avião existisse. Deus precisou do talento de alguma pessoa para fazer com que, por exemplo, o telefone existisse. Foi o talento de alguma pessoa que estudou muito, que tinha aptidão nessa área. Mas esse talento veio através de Deus. Em outras palavras, retomando o texto, né? Deus, está se expressando. Olha só, Deus está se expressando através do ser humano, né? Se expressando através de algum talento ou alguma capacidade que você possui para continuar construindo esse mundo. Reconhecer o talento ou a capacidade que se aloja dentro de você é o mesmo que amar a Deus que se aloja em seu interior. Bonito isso, né? Quando eu reconheço e deixo a vida fluir, deixo o talento fluir, para facilitar não só a minha vida, mas a vida das outras pessoas também, naquele momento eu estou deixando Deus se manifestar na minha vida. Naquele momento eu estou cumprindo com a minha missão, que a minha missão neste mundo nada mais é do que manifestar Deus. Quando eu passo a ser esse canal de expressão da vida de Deus, eu passo a cumprir com a minha missão,
que é manifestar Deus, tá? Então, olha só, Deus está dentro de você porque você é meio de autoexpressão de Deus. Ele está se expressando através de algum talento ou capacidade que você possui. Então, acredite nisso e, já que Deus se expressa através do seu talento, não atrapalhe Deus. Deixe Deus se manifestar através de você o tempo todo. E aí, já que Deus é a fonte do seu talento, é necessário que você reconheça isso e aceite isso para que manifeste na sua vida. Por isso que na Sutra Sagrada tem um trecho que está escrito que, na verdade, Jesus Cristo fala. Ele fala o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. Somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Em outras palavras, ele fala o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. A capacidade infinita de Deus está dentro de vós. Somente reconhecendo essa capacidade infinita de Deus dentro de você, é que essa capacidade infinita poderá manifestar na sua vida, no seu dia a dia. Então, não hesite, reconheça essa divindade, reconheça essa essência perfeita que está dentro de você. Você pode manifestar essa essência divina de diversas formas, através do amor, através da alegria, através da saúde, através da harmonia. Toda vez que você manifesta um dos atributos de Deus, você manifesta-o. Então, quando você manifesta o seu talento, você também está manifestando ele. Mas reconheça que você tem esse talento para que possa manifestar. Mas beleza, Bruno, tem uma pergunta para você na tela. Como desenvolver o seu talento? Como desenvolver o meu talento? O mestre Masaharu Taniguchi, ele já conhecia vocês e aí ele já deu algumas dicas. Está na sua tela. Ele fala assim, ó, elimine o inimigo que está dentro de você. Caramba, Bruno, será que não está sendo incoerente? Você acabou de falar que Deus está dentro de mim, a essência de Deus está dentro de mim, uma divindade está dentro de mim. E agora você fala que para lapidar o meu talento, eu tenho que eliminar o inimigo que está dentro de mim? Como que é isso? Né? Esse inimigo que está dentro de você, volta para mim aqui rapidinho, isso, obrigado Álvaro. Esse inimigo que está dentro de você, nada mais é do que os seus pensamentos errôneos sobre você mesmo. O seu pensamento errôneo sobre você, sobre a sua vida, ela passa a ser um inimigo. Embora na sua essência você seja divino, você seja perfeito, você seja imaculado, no seu livre-arbítrio de pensar, falar e agir, muitas vezes você macula a sua essência divina, você encobre a sua capacidade divina pelo seu livre-arbítrio. Por isso que está na tela sua o seguinte, dentro de você às vezes tem alguns parasitas. E quais são esses parasitas? Está ali, que dificulta você manifestar o seu talento. É timidez, hesitação, ansiedade, temor, né? Tudo isso dificulta com que você manifeste o seu talento. Isso é na página 327. Eu vou ler na íntegra como é que está. Ele fala assim, ó. Elimine o inimigo que está dentro de você. Timidez, hesitação, ansiedade, temor, esses são os seus maiores inimigos. O pior é que esses inimigos são parasitas que habitam no seu mundo interior. O reino de Deus está dentro de você, se você permitir e reconhecer. Mas também dentro de você pode estar esses parasitas. Isso me fez lembrar de uma outra historinha, que inclusive já contei aqui há muito tempo atrás, e que ajuda a elucidar bastante. Bruno, o que existe dentro de mim? É uma divindade ou é um parasita? Certa vez,
um índio estava contando as suas experiências para os demais índiozinhos da tribo. E no que ele estava contando a sua experiência, ele contou uma experiência em metáforas. E ele explicou o seguinte: dentro de mim existem dois lobos ferozes, o lobo do bem e o lobo do mal. E aí ele contou que esses dois lobos viviam brigando, viviam se atracando, viviam se desentendendo. O lobo do bem e o lobo do mal viviam se desentendendo. E aí um índiozinho ficou curioso, levantou a mão e perguntou assim: Tupã, qual desses dois lobos vence a briga? O lobo do bem ou o lobo do mal? E aí, com muita sabedoria, o Tupã respondeu o seguinte: vence aquele que eu alimentar. Vence aquele que eu alimentar. E aí vou contar uma fofoca quentíssima para vocês. Dentro de você existe o lobo do bem e o lobo do mal. O lobo do bem são os bons pensamentos, sentimentos e ações. O lobo do mal são os maus pensamentos, sentimentos e ações. Qual vai prevalecer na sua vida? Qual vai vencer? É aquele que você alimentar. Então, alimente o seu lado positivo, as suas palavras positivas, seus sentimentos positivos, para que esses pensamentos, palavras e ações positivas, que têm a ver com a sua essência divina, manifeste-se cada vez mais na sua vida. E não, como eu falei antes, não encubra, não macule a sua imagem verdadeira, mantendo esses parasitas dentro de você, que é o que ele fala aqui. Não mantenha esses parasitas. Ele fala assim, ó, a sua fraqueza está em não conseguir dominar tais parasitas que constituem o seu falso eu. Ele não é você de verdade, é o seu falso eu do mundo fenomênico. O seu inimigo é esse falso eu que aloja dentro de você, tá? Aí ele continua falando na página 313 o seguinte, passei aqui. Para você lapidar esse talento seu, além de você cortar esses parasitas da sua vida, eliminar esse falso eu, ele fala o seguinte: dirija os olhos da mente para o alto, página 313. Dirija os olhos da sua mente para o alto, deixando de ver a imperfeição que está no plano inferior, que está no plano fenomênico, e dirigindo os olhos para o alto em busca de perfeição maior, você se elevará, sua mente se elevará, sua vida se elevará, desaparecerá a imperfeição e somente a perfeição se concretizará. Analogamente falando, o que é dirigir os olhos da mente para o alto? Dirigir os olhos da mente para o alto é eu entrar para o mundo de Deus com os olhos da mente, visualizar, contemplar o mundo de Deus. É eu conversar com Deus. Porque às vezes olhando aqui para baixo no mundo fenomênico, às vezes tem um monte de imperfeições, como ele fala o seguinte, como ele fala aqui, deixando de ver as imperfeições do mundo inferior, do plano fenomênico. Olhe para o alto e veja a perfeição da sua vida. Em outras palavras, ele fala o seguinte: volte os seus olhos para a luz, volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos para a sua origem, para a sua divindade. E aí ele continua: por que isso é imprescindível de eu visualizar essa divindade, conversar com Deus? Quem consegue êxito na vida são aqueles que sempre desenham na mente coisas mais elevadas e sem dar atenção a coisas vis e mesquinhas, a fracassos, tristezas, etc. Avançam em direção ao ideal elevado desenhado na mente. Ou seja, ele não fica imobilizado pelas coisas vis, não fica com parasita do fracasso, de coisas mesquinhas que às vezes aconteceu no passado, alguma tristeza. E isso impede com que você cresça. Isso impede com que você manifeste o seu verdadeiro eu. Isso impede com que você revele o seu talento. Então, dirija os olhos da mente para o alto, para a luz, para Deus. Como é que eu posso fazer isso, Bruno?
fazendo as suas orações diárias. E principalmente você que já é um adepto da Seichonoye, faça a meditação Shinsokan. Pois na meditação Shinsokan é onde você se desconecta do mundo fenomênico e entra para o mundo absoluto de Deus, onde você vai criar moldes mentais de uma vida perfeita, maravilhosa, assim como Deus o criou. Então tenha o hábito, não é de vez em quando, tenha o hábito de dirigir os olhos da mente para o alto, tá? E ele continua na página 314 falando o seguinte: aquele que tem pensamentos pessimistas, sente raiva, desespero, ciúme ou temor, pensa em doenças, inimigos, danos, desarmonia, guerra, etc., está utilizando a força do pensamento no sentido destrutivo. Devemos dizer que ele está utilizando o seu destino no sentido de autodestruição. Isto é, o homem contra si mesmo. Os pensamentos destrutivos são como parasitas que habitam o corpo do hospedeiro. Ele volta a usar esse termo parasita, né? Às vezes um corpo carnal, que por fora parece robusto, desmorona repentinamente por causa dos parasitas que habitam no seu interior. Então, às vezes, aparentemente o corpo físico, aparentemente, fisicamente, fenomenicamente, às vezes a vida da pessoa parece ser perfeita, maravilhosa. Mas às vezes ela tem tantos parasitas, tantos, entre aspas, demônios, que ela acaba se autodestruindo. Então, é imprescindível, reforço, que você volte seus olhos para a luz. Por isso que convoco você para que faça uma seguinte oração: ó Deus, Criador do Universo e meu Pai, concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas. E concedei-me força vital capaz de realizar essa boa ideia. Olha só que bacana essa oração, né? Então, na Verdade da Vida, volume 8, página 161. Ó Deus, Criador do Universo e meu Pai, concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento. E olha só que interessante, não é que esteja de acordo só com o meu talento, mas que beneficie o maior número possível de pessoas. E naturalmente, Deus, dei-me força capaz de realizar essa boa ideia. Fantástica essa oração, né? Então, depois você pode adquirir o livro A Verdade da Vida para que você faça essa oração diariamente. Bruno, eu não sei que caminho seguir. Como é que eu faço na minha área profissional, no meu empreendimento? Tem gente que já consegue trabalhar de acordo com o seu talento, tem gente que ainda tem dificuldade. E aí, na meditação Shinsokan, nas suas orações diárias, faça essa oração para que, na oração, venha a resposta, venha a intuição dessa boa ideia, que esteja de acordo com o seu talento. E que não seja algo egoístico, mas que seja algo que beneficie o maior número possível de pessoas, tá? E aí tem na continuidade do nosso estudo, aqui na página 312, ele fala o seguinte: já que é para você desenvolver o seu talento, tem um texto muito bacana que ele dá a dica final de como você desenvolver o seu talento que nasceu junto de você. Então, leia aí para mim, está na tela. Viva cada dia até o seu grau máximo. Dedique-se com afinco a tudo que faz. Seja qual for a sua profissão ou área de estudo, se você conseguir colocar isso em prática, sua força espiritual aumentará, sua atenção se desenvolverá, seu julgamento será ainda mais preciso e ainda assim reúnem-se as condições necessárias para você desenvolver plenamente o talento que lhe foi concedido. Em resumo, para você desenvolver esse talento que foi lhe concedido, ele fala o seguinte: viva cada dia até o seu grau máximo. Foque, dedique com afinco naquilo que faz. Torne-se especialista naquilo que você está fazendo
agora. Seja o melhor, seja expert. Eu sempre falo isso nas palestras, especialmente nas atividades do New Ciclo, que você é facilmente substituído naquilo que você faz. Você é facilmente substituível naquilo que você faz, mas não em quem você é. Por exemplo, existem vários, milhares de professores, mas sempre tem o professor na escola X. Existem dezenas, milhares de médicos, Brasil afora, mas quando você pede para um amigo seu, me indica um pediatra, ele vai falar assim, olha, eu já fui com vários, mas esse aqui é bom. Me indica um mecânico, nossa, aqui tem um monte, não, aquele ali você não vai não, que é enrolado. Esse aqui é bom, só não sei se ele vai atender, que ele é tão bom que está cheio a agenda dele. Me indica um dentista, me indica um advogado, né? Me indica qualquer questão diária. Então, tem várias pessoas que fazem a mesma coisa, mas aquele que é referência, que se dedicou com afinco naquilo que faz, se tornou especialista naquilo que faz, são poucos. E esses poucos é que fazem a diferença nas suas áreas, porque ouviram a voz do seu talento, não desperdiçaram tempo e fizeram aquilo que precisou fazer na época. Por isso que tem o quarto ponto aqui, seja altruísta no uso do seu talento. O talento que Deus lhe concedeu não é só para facilitar a sua vida. Não, o talento que Deus lhe concedeu foi para facilitar a vida da humanidade. Como foi dito antes, Deus continua construindo esse mundo através de você. E aí, se através de você, não é para facilitar só a sua vida, como eu dei o exemplo do avião, do automóvel, do telefone, das novas invenções que vêm no dia a dia, o talento de uma pessoa inventou uma placa que capta a luz solar, e essa luz solar captada por essa placa, ela vira energia, que faz com que você reduza drasticamente a sua conta de energia em casa. Isso é talento de uma pessoa que está facilitando a vida da humanidade. Então ele fala o seguinte, está na sua tela, no momento em que o sucesso começar a surgir, se você não servir o próximo, o sucesso acabará recuando. Servir é doar-se ao próximo. Sem o altruísmo, jamais surgirão a prosperidade e o sucesso. Somente o amor é a força criadora. Pratique o altruísmo. Ou seja, o sucesso só vem acompanhado se você fizer bem ao próximo. Ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém faz sucesso construindo algo egoístico, algo que beneficie somente ele. As pessoas mais ricas do mundo, financeiramente falando, tá? Que a riqueza ela se manifesta de diferentes formas, não só financeiramente falando, mas financeiramente falando, são aquelas pessoas que inventaram algum produto que facilitou a vida do outro. Através do talento dela, que Deus lhe concedeu, ela foi o canal, ela foi a saída dessa manifestação da vida de Deus, e ela conseguiu facilitar a vida do outro através da invenção de algum serviço, de algum produto, de algum bem, e em troca de ter facilitado a vida do outro, ela foi recompensada com muitas bênçãos, entre elas a bênção financeira. Mas é óbvio que quando você faz algo altruístico, você não está pensando na recompensa. Isso aqui é só para ressaltar que, para que você continue tendo sucesso na vida, você dificilmente vai ter fazendo algo só para você. Faça algo para a humanidade. Faça, porque quando você faz algo para a humanidade, você serve de canal, você serve de instrumento para que Deus continue manifestando aqui na face da terra.
E aí faça isso com muito amor. Por isso que ele continua falando o seguinte no Você é Dono de Potencialidade Infinita. Não é à toa que o talento se aloja em você. É para ser manifestado em benefício de alguém, né? Não é à toa. Do nada apareceu um talento só para você. Não adianta você ter o talento de cantar, de ser um artista, de ser um ator e encenar peças de teatro só para você. Qual o benefício disso? Não adianta você cantar muito bem, né? Tocar, cantar, e você ficar num quarto escuro tocando só para você. Isso não é sucesso. Isso é limitar o seu talento. Não adianta você ter a facilidade, ter o talento de liderar pessoas e liderar somente a si, né? Então, esse talento que está dentro de você, ele precisa ser manifestado em benefício de alguém. E aqui eu coloquei alguns exemplos, bem bacana. Exemplos de talentos para desenvolver no empreendimento. Tem pessoas que têm facilidade de liderar. E eu preciso na minha empresa uma pessoa que tem essa capacidade de liderar, que tem esse talento de liderar. Tem gente que nasceu para liderar, tem gente que nasceu para ser liderado. Qual que é mais importante? Os dois são importantes. Tem momento da minha empresa, tem momento da minha vida que eu preciso de pessoas que liderem. Tem momento na minha empresa que eu vou precisar de pessoas que sigam o liderado, que ponha a mão na massa, que faça acontecer. E aí, voltando, tem pessoas que têm facilidade, têm o talento de trabalhar na organização de coisas. Isso é fantástico. Tem pessoas que têm facilidade, têm um talento de trabalhar com planejamento. Fantástico. Tem gente que tem uma facilidade fantástica de trabalhar com planejamento, mas tem dificuldade de liderar. Qual que é mais importante? Os dois. Cada qual, como um quebra-cabeça, acabam se encaixando e faz o sucesso daquele empreendimento. Faz o sucesso da família. Faz o sucesso na sociedade e na humanidade. Tem gente que tem facilidade de falar em público. Fantástico, use esse talento. Tem gente que já não tem essa facilidade. Tem gente que tem facilidade com atividades manuais, tem o talento de fazer atividades, material artesanal, mexer com artesanato. Tem gente que tem facilidade com relações interpessoais. A empresa precisa disso, a humanidade precisa disso, é fantástico. Tem gente que adora, não gosta de liderar, mas tem facilidade em realizar trabalhos burocráticos. Isso é fantástico. Ou seja, o que é bacana desses multitalentos para a empresa, para a família, para a sociedade, para a humanidade? Isso aí é só pequenos exemplos, né? São uma infinidade de talentos. Peguei algumas que têm a ver com empreendimento. Porque, como eu disse antes, não é só de trabalho burocrático que vive uma empresa. Preciso de alguém que lidere. Então, preciso do talento de quem sabe trabalhar com trabalho burocrático. Preciso do talento da pessoa que saiba vender. Preciso do talento da pessoa que saiba fazer trabalhos manuais, né? Eu preciso do talento da pessoa que saiba planejar. Enfim, o talento de um não ofusca o talento do outro. E dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, a gente acaba se encaixando e quem ganha é a humanidade, vai crescendo cada vez mais. Na hora que estava preparando isso aqui, eu lembrei de um grande empresário brasileiro, que ele é o fundador do Shining Box. E é o Robson Shiba, né? Só que o Shiba dele é com S, não é com C. O meu é com C, o dele é com S. E aí ele contando a história dele, quando ele começou a montar o Shining Box, ele começou com um, começou com dois, começou com os amigos que foram sócios dele. Depois ele abriu franquia, e a franquia começou a crescer bastante. E aí nisso que a franquia começou a crescer muito, o pessoal começou a ligar para ele. Robson, como é que eu faço com isso aqui? Robson, como é que eu faço com aquilo? Como é que eu faço com aquilo outro? E aí, o que ele percebeu no crescimento da empresa? Eu sou bom em vender.
mas eu não sou tão bom na questão do organizacional, na questão do planejamento. Eu preciso de alguém que tenha talento na organização, no planejamento, para que facilite o meu talento de vender. E aí um talento complementa o outro. É onde ele contratou novas pessoas e a empresa dele não parou de crescer. Brunão, eu preciso ter talento só para se eu for empresário, se eu for mega empreendedor? Não. Eu sempre, em algumas palestras, eu falo da minha secretária do lar. O nome dela é Edilene. Edilene, ela é fantástica. É a Edilene. A Edilene, ela é diarista, trabalha em casa lá. Ela cuida de uma casa como ninguém. A gente trabalha com a Edilene há 15 anos, mais ou menos. E lá em casa já passou várias diaristas, já passou várias empregadas, já passou várias pessoas para fazer a mesma coisa que ela faz. Mas como ela faz, só tem ela, porque é o talento dela. E ela é importante porque ela facilita a minha vida, ela facilita a vida dos meus familiares através do talento dela. E ela tem tão enraizado que esse é o talento dela, que ela não pensa em beneficiar somente uma pessoa, porque ela faz diária em várias famílias. A gente já até abordou, falou, Edilene, a gente paga, cobre todas as suas diárias, a gente assina a sua carteira, dá vários benefícios, mas ela prefere o quê? Ao invés de trazer benefícios somente para uma família, ela prefere trabalhar com as 5 famílias que ela trabalha 10, 15, 20, mais de quase 30 anos aí como diarista, porque ela faz fantasticamente a função dela. Então não importa aquilo que você faz, seja referência naquilo que você faz, tá? Manifeste o seu talento com toda a vivacidade. Por isso que o último item está aí. Vivifique o seu talento. Deixe o seu talento se manifestar. Não guarde ele. Lembra da parábola lá dos talentos? Não deixa guardado. O talento guardado, ele não prospera, ele não vinga, ele não cresce, ele não se desenvolve. Vivifique o talento que tem dentro de você. Se você tem mais facilidade de trabalhar com uma área, de se desenvolver nessa área, vá. Elimine os parasitas que estão dentro de você. Não posso, não consigo, não mereço, será, né? E vá para frente. Pode ser que no começo possa parecer um pouco difícil para você, mas o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala em vários livros, é na dificuldade que você lapida a sua alma. Não que você vai atrás da dificuldade, mas caso ela apareça na sua vida, use ela como um esmeril para que você continue crescendo, tá? E aqui, na página 332, ele fala o seguinte: toda a fé e todo o talento serão inúteis se você não tiver força para transformá-lo em ação. Olha só que interessante. Não adianta você ter fé em algo se você não colocar em prática naquilo que você tem fé. Por exemplo, orou para chover, saia de casa com guarda-chuva. Isso é colocar em prática a sua fé. Tem o talento, se você não colocar em prática esse talento, ele vai ser inútil para você, para a sua vida e para a sociedade. E aí está escrito aqui o seguinte, na continuidade desse texto, né, que está na página 332. Toda a fé e todo o talento serão inúteis se você não tiver força para transformá-lo em ação. Aí ele continua. Por melhor que seja a sua decisão ou o seu talento, de que valerá se você não colocar em prática? Diante da sua convicção e decisão, acompanhada da força da ação, tudo e todos abrirão caminho para você poder passar, para você seguir o caminho que você escolheu, o caminho que você decidiu. Então, meus amigos, não guarde o talento, não guarde Deus dentro de você. Deixe esse Deus, através do seu talento, manifestar
para que Ele continue concretizando a sua obra através de você. Você é canal de Deus, você é vida de Deus. Reconheça isso e cumpra a sua missão como verdadeiro filho de Deus. Agradeço a atenção de todos vocês nessa atividade maravilhosa da Associação da Prosperidade da Seite Noé do Brasil. Muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.